Essa vai ser uma palestra muito estranha, mas eu acho que ao longo nós vamos nos encaixar nela, tá? Aí está, vocês estão vendo no alto desse monte, uma habitação, uma pequena cidadezinha. É aí que nós começamos. O que isso significa? Eu quero mostrar para vocês com isso que é aí que nós moramos. Nós estamos no andar de cima, somos seres privilegiados aqui no planeta, né? Aqui em cima nós temos tudo que nós precisamos. Temos biblioteca, temos nosso lazer, temos espaço para jogos, temos também nosso tempo para uma série de coisas. E nós estamos aí no alto, nós moramos, digamos assim, no alto, no andar de cima. E do alto nós contemplamos essa paisagem vastíssima que vocês estão vendo. Essa paisagem quase que inacessível, vertiginosa. E aí nós olhamos para isso aí e vemos essa vastidão de um mundo desconhecido, um mundo inteiramente diferente de onde nós estamos. E a gente olha para baixo com um certo receio aí, essa vastidão, né, que impõe um certo medo ou angústia. Isso tudo é o que eu vou chamar aqui de o id. O id não é somente uma vastidão do inconsciente humano, não, ele é tudo, ele é a natureza inteira, é tudo. Está para trás, tudo aquilo que nós não acessamos, mas que, no entanto, nós dependemos disso tudo. É isso tudo que nos dá oxigênio, ar, uma série de coisas que nós realmente vivemos em função disso. Há momentos em que a gente quer olhar para baixo. Lá de cima a gente olha para baixo, para essa vastidão, e a gente pergunta, o que é isso? Essa palavra isso é id, em latim. O isso, ou seja, o que é isso? Aquela coisa desconhecida, né? Aquele algo que o Hegel falava. Isso tudo é essa vastidão imensa, né? E quando a gente faz essa pergunta, nós estamos perguntando a nós mesmos, ou seja, de onde eu venho? O que é isso? Pois bem, e aí nós vamos efetuar agora essa descida. Esse mundo vastíssimo que está aí é o mundo em que nós evoluímos. Nós chegamos até aqui, construímos aquela casa lá em cima. Não foi por acaso, não fizemos isso assim do nada, né? Todo esse material, todo esse conhecimento, essa informação, essa coisa foi se acumulando até chegar no ponto onde estamos. Então, essa vastidão toda é o período cambriano, começou no Cambriano, há 560 milhões de anos. Antes disso, a vida que surgiu há 4 bilhões de anos, ela sofreu várias extensões, porque a vida nunca foi perfeita, nem a vida atual aqui no planeta. Várias extinções aconteceram porque o material genético não era adequado. E a grande extinção houve no período pré-cambriano, onde 99,99% de todas as espécies, seres vivos que existiam, todas as espécies, desapareceram. Simplesmente porque não conseguiram sobreviver. Variantes do código genético, alguns códons e alguns tipos de aminoácidos naquele conjunto que existia, né, eles conseguiram passar por um gargalo, porque oferecia uma possibilidade de sobrevivência melhor. E esse gargalo produziu os seres que surgiram no período cambriano. E a vida pluricelular, os metazoários, tornou-se possível. Surgiram então os invertebrados, começaram a nadar por ali, coisa e tal. E o primeiro esboço de sistema nervoso começou ali com, provavelmente, seres semelhantes às hidras de hoje, seres minúsculos, pequenininhos, cujo sistema nervoso é nada mais, nada menos que uma rede difusa de neurônios que possibilitou esses metazoários, ou seja, seres dotados de muitas células, conseguirem se organizar e sobreviver. A hidra, ela se diferencia, é um tubo com alguns tentáculos e uma cavidade oral. Na verdade, é um sistema digestivo, né? A maior parte desses invertebrados são sistemas digestivos ambulantes. E aquela rede difusa faz com que os tentáculos, ao tocar em algo gelatinoso,
elas imediatamente se curvam como reflexo até a cavidade oral, e aí a cavidade oral se fecha sobre esse pequeno inseto, e engole ele, digere, e assim as hidras sobreviveram, graças a esse tipo de organização. E são tão primitivos que não tem, como não tem ainda um sistemas diferenciados, elas se reproduzem por brotos. De repente surge um broto, uma espécie de tumor em qualquer parte do corpo delas, e aquilo se transforma numa outra hidra, que depois se separa e sai por aí fazendo essas coisas. E aí que nós viemos. Isso evoluiu, foi evoluindo, porque o sistema nervoso começou a nos libertar da tirania dos genes. Enquanto os genes levam milhares de anos, centenas de anos, para experimentar mutações de seleção natural e assim produzir uma adaptação melhor, o sistema nervoso permite que essas adaptações se deem em tempo rápido, em tempo atual. Então, por exemplo, esses metazoários primitivíssimos, né, eles escapavam de presas, ou buscavam presas, buscavam luz, sabiam onde estava o alimento, aquela coisa toda, simplesmente por esses automatismos dessas formações primitivas, excitáveis, que pelo simples fato de modificar a estrutura do animal, fazendo ele se curvar, fazendo seus tentáculos se dirigirem para a boca por reflexo, se arrastar, nadar, etc., isso tornou possível a vida em formas mais complexas. Ou seja, isso tudo é esse mundo contemplado aí de cima. Ora, essa coisa foi evoluindo e, por exemplo, vieram os répteis há 330 milhões de anos, as aves. E há 120 milhões de anos surgiram pequenos serizinhos que são os precursores dos símios, os primeiros símios, pequenos macacos que ficavam por aí, etc., já com um sistema nervoso bem organizado, porque notem que agora, com os mamíferos e as aves, né, já os répteis também, começa a haver uma formação telencefálica, ou seja, o sistema nervoso começa a sair de uma fase difusa, passa para uma fase segmentada nos invertebrados, e depois ele vai se concentrando o seu sistema de processamento no polo, justamente do polo onde estão os olhos, a boca, os órgãos sensoriais, né, que são parte desse cérebro que servem para a sobrevivência do animal. Ou seja, captação de informação do meio, seu processamento, e a toda uma reação chamada comportamental, que faz com que esses animais busquem alimento, saiam por aí fugindo, ou buscando preso, ou buscando abrigo, essa coisa. Tudo isso de forma automática, naturalmente, surge pela interação desses sistemas de redes excitáveis com o organismo. Isso vai chegando aos mamíferos, que já são, o sistema nervoso já está bem evoluído. E esses mamíferos, nós temos no polo os símios, que começam aí mais ou menos a aparecer, mais ou menos por essa época, 120 milhões de anos. E há 18 milhões de anos surgem os grandes símios, que são os precursores dos gorilas, dos chimpanzés, né, dos orangotangos. Eles surgem há 18 milhões de anos, uma variedade muito grande que vai desaparecendo, evoluindo. E esses grandes símios, né, esses primatas, que são aqueles macacos sem rabo, né, já com um certo grau de organização, inclusive social, esses animais, esses primatas, eles são muito poucos em relação à grande variedade que eles tinham. Ora, há 300 mil anos surge o nosso antepassado. Ou seja, aquilo que viria se conformar como Homo sapiens é muito recente, tem apenas 300 mil anos. E nós, provavelmente, quando a gente fala o Homo sapiens, nós estamos falando de seres que já têm um esboço de consciência, já têm linguagem, consciência, já têm uma certa introspecção, uma base lógica que depende da linguagem, não somente do pensamento puro, mas da linguagem, e organização, né? Tecnologia, essa coisa toda. Ora, esse ser consciente é uma questão muito, ou seja, esse ser em que já há uma cultura, né? Em que já se elabora uma cultura, é ainda mais recente, talvez menos de 100 mil anos, talvez 60 mil anos. É o que nós, digamos assim, o homem moderno, né? Ele começa a surgir. E vocês vejam, há 2,5 milhões de anos,
surge o Homo erectus, que são realmente aqueles seres humanoides que começam a fazer uso de ferramentas. Você veja, mas esse leva a esses seres, e a linguagem que surge também com eles. Se vocês acompanham o trabalho do Everett, vocês vão ver que eles atribuem que hoje a linguagem surgiu com o Homo erectus, há 2 milhões de anos, já surge o esboço de linguagem. E essa coisa permanece como está, ou seja, aquelas ferramentas de pedra primitivas permanecem por 2 milhões de anos. Somente há 100 mil anos, quer dizer, muito recentemente, se começa a desenvolver novas tecnologias, lanças, pontas feitas com ossos, aperfeiçoamento de machados, organização de pesca, de caça, aquela coisa toda, é um impulso muito recente. E há 19 mil anos, aproximadamente, já começa a surgir a agricultura, ou seja, as pessoas, caçadores, coletores, começam alguns grupos a se estabelecer em terras para a formação, criação e domesticação de animais de rebanho, e o cultivo, essa coisa toda. E essa coisa vai desenvolvendo. Então, os seres humanos, que até então eram muito raros, quer dizer, todos os seres humanoides que existiram, se extinguiram porque sempre estiveram à beira da extinção. Eles não tinham cultura para poder preservar a sua espécie tão frágil. Nós somos seres muito frágeis se a gente compara com os outros seres da natureza. Mas o único ponto que nós tínhamos para sobreviver e, portanto, continuar, foi justamente o esboço de linguagem e de percepção, de consciência, de alguma lógica, né, e de invenção que surgiu com esse novo cérebro. Veja que nós saímos do sistema nervoso cambriano, uma inteligência cambriana que era altamente automática. Quando a gente fala em inteligência cambriana, eu uso a expressão do Rodney Brooks, que na verdade não é uma inteligência no sentido humano, mas uma competência. O Daniel Dennett, se vocês conhecem, é um autor muito importante, ele chama-se competência, ou seja, eram seres muito competentes para sobreviver no seu ambiente e explorar o seu ambiente. E nós vemos isso, inclusive, também, uma boa parte dessa competência nos mamíferos também. Um leopardo sai perseguindo uma gazela e a gazela começa a pular, a saltar e correr. O leopardo não sabe o que está fazendo, nem a gazela. E agora nós vamos examinar uma coisa interessante aqui. Aí vocês estão vendo uma comparação de um cérebro de um sapiens com um chimpanzé. Vocês estão vendo aqui o cursor mostrando o cérebro humano e um cérebro de chimpanzé, mais ou menos na mesma proporção, certo? O cérebro do chimpanzé é ainda um pouquinho menor que isso aqui. Observe uma coisa interessante. Aqui nós temos uma região motora, né, que controla os nossos membros, a nossa motricidade, né? Veja agora como a do chimpanzé é muito mais desenvolvida do que a nossa. Estão percebendo? Observe também como a área visual dos chimpanzés é extremamente desenvolvida quando comparada com a nossa. Tá vendo? Agora veja uma coisa interessante. O chimpanzé, como qualquer outro animal, ele tem uma capacidade de movimentação extraordinária, né? Equilíbrio, eles caminham sobre galhos, se penduram, pulam, aquela coisa toda. E também tem uma capacidade visual muito grande. Eles são capazes de enxergar em profundidade no plano horizontal, ou seja, num galho de árvore. Eles são capazes de perceber em movimentos muito mínimos, uma grande variedade de cores. E nós perdemos tudo isso. À medida que a gente atrofiou essa parte aqui e essa daqui, nós fomos perdendo essas habilidades, né? Nós somos caminhantes, né? Nós não somos mais arborícolas, nós nadamos um pouquinho sobre cima da árvore, mas não temos a mesma capacidade desse animal. Nem essa capacidade visual, que torna eles excelentes caçadores, né? Entendeu? E capazes de se movimentar rapidamente pela selva, e quando nós precisamos explorar com cuidado, para não cair em armadilhas, eles não precisam. Mas note também que há uma integração. Então, essa visoespacial, essa cognição visoespacial, é muito desenvolvida nos chimpanzés. E nem nós, nem tanto. Mas se vocês olharem agora essas áreas brancas aqui, vocês vão perceber o imenso desenvolvimento que essas áreas aqui tiveram, essas áreas aqui, chamado córtex, essa área mais recente, né, no neocórtex da evolução, né, ela se desenvolveu muito nos seres humanos. Essas áreas são totalmente associativas, são áreas associativas,
E a maior parte desse processamento aqui, planejamento, tudo é feito nesse polo aqui. Imagine esse cérebro do chimpanzé aqui, imagine essa parte aqui frontal se avolumando. À medida que ela se avoluma, ela empurra para trás essa parte, e essa parte aqui também empurra para trás essa área visual. Nós perdemos essa capacidade em relação ao chimpanzé, mas ganhamos uma coisa que falta a ele: áreas associativas. Nós somos capazes de associar eventos, símbolos, coisas, etc., e formar julgamentos. E há uma região nova que aparece também com o neocórtex. Aqui está a área da fala, da linguagem. Aqui. Essa área aqui, ela não está integrada ainda. Eles têm um gene, o mesmo gene que nós temos, o FOXP2, eles têm, mas esse gene não se desenvolveu por mutações o suficiente, enquanto nós tivemos pelo menos 2 mutações que fizeram com que esse gene não somente organizasse essa parte na fala, na linguagem, como também se integrasse com essas áreas associativas aqui, formando o elemento de linguagem. Ou seja, toda a lógica passa por aqui. Então, você veja uma coisa muito interessante, que nós vamos agora passar várias figuras para nós analisarmos esse fenômeno aqui. Nós temos aqui um chimpanzé e um bebê, estão vendo? Mesma idade. Observe a testa aqui, essa região supraorbicular bem desenvolvida. Observe que esse animal praticamente não tem testa, está vendo? Olha só, agora compare isso com essa criança. Observe esse volume imenso aqui. Percebe agora a imensidão desse território? Esse chimpanzé não vai além dos 3 anos, do equivalente, assim, em termos de habilidades cognitivas, de uma criança de 2 ou 3 anos. Ele não consegue aprender mais nada a partir daqui. Mas essa criança vai prosseguir seu desenvolvimento. Enquanto esse chimpanzé, em 3 meses, está completo, ou seja, ele já sai por aí pulando, garfo, etc., tudo, esse bebê vai levar ainda mais 10 anos, 12 anos, para poder ter um grau a capacidade para fazer parte da sociedade humana. Aqui está todo um território que vai ser preenchido e que exige esse preenchimento. Mesmo que essa criança não tenha uma educação, ela vai buscar de alguma forma, a partir da observação e da lógica, que está aqui já. Perceberam a diferença? Vamos mais adiante. Aqui está. Observe esse curso evolucionário. Estão percebendo a testa, o cérebro, a cabeça? Veja, tudo para trás. Tudo para trás. Nariz para frente, nariz para frente. À medida que vai se evoluindo, o nariz e a testa vão aparecendo, a testa, até que ela aparece plenamente no Sapiens. Veja que ela empurra o nariz para baixo. Todos os animais, todas as feras, o nariz ainda está para frente, porque a testa está jogada para trás. O cérebro occipital está mais desenvolvido aqui. E à medida que isso acontece, ele vai empurrando também a postura. Isso não é somente uma coisa do cérebro, não. Ele vai empurrando tudo. Não somente a desenvolver essa região, e à medida que essa região desenvolve, ela empurra também o corpo para a posição ereta. Aqui, vocês estão vendo essa função. Aqui está o Homo erectus. Esse já é o nosso mais primitivo antepassado, há 2,5 milhões de anos. Ele já tem uma postura ereta, já tem um desenvolvimento típico de seres que andam de pé. E este nosso amigo aqui cria a linguagem, aparece aqui a linguagem. Não está aqui nem aqui, mas já começa a aparecer aqui, ele já aparece a esboçar comunicação. Vamos voltar a ele posteriormente, depois nós temos no Neandertal, já mais recente. Observe a postura, observe já aqui a cabeça, observe a cabeça, está vendo? E nós aqui, há 300 mil anos, surge o protótipo do Sapiens. Vamos ver mais coisas aqui. Aqui está a nossa família. Nós aqui, estamos aqui, junto com nossos antepassados aqui, humanoides. O paraíso não tinha somente uma pessoa, não. Tinha vários tipos de gente lá. Tudo humanoide. Ou seja, o paraíso era muito povoado. E aí estamos nós aqui, nesse momento, né, que vai de cerca de 1 milhão de anos atrás, 500 mil anos atrás. Aqui vocês estão vendo o Édipo, o pai da horda. Esse pai da horda, e aí eu vou mexer com vocês agora, esse Édipo é o Homo erectus. Ele funda a horda, cria a horda, uma
organização muito primitiva de vida, em que você não tem ainda os tabus ainda formados, aquela coisa toda. Então, esse indivíduo elegante aqui, na verdade, era aquele nosso, o Homo erectus, nosso Édipo. Quando surgem os Neandertais, bem depois, há uma coisa muito interessante. O Neandertal, ao contrário do Erectus, o Neandertal começa a enterrar os seus mortos. Veja como é semelhante à tragédia de Antígona. Eles enterravam seus mortos com todo carinho. Você veja, por exemplo, tumbas de crianças neandertais cercadas de coisinhas ali, conchinhas, tudo, como se fosse um carinho muito grande para aquela criança. E uma coisa muito interessante nos neandertais é que eles cuidam dos feridos. Os neandertais não tinham o nosso desenvolvimento mental. E provavelmente essa cultura muito primitiva deles não conseguiu sobreviver à cultura humana e sucumbiu, desapareceu. Eles caçavam mamutes, grandes mamíferos, com pequenas lanças curtas, do tamanho de um cacete, uma coisa, com a queda na ponta. E para se aproximar daqueles animais imensos, violentos, e aquele grupo grande de neandertais que tinha que ferir o animal, todo mundo feria o animal, até matar ele e tirar a carne. Ora, muitos morriam e se feriam aí. E veja que coisa interessante, eles não procuravam animal de pequeno porte. Eles só caçavam, eles não tinham essa inteligência ainda, percebem? Essa capacidade. Eles caçavam em grandes grupos, tinham que se aproximar para poder enfiar aquele espeto no animal. Imagina um mamute enorme, tinha que ter uns 20, 30 pessoas cercando o bicho, espetando ele o tempo todo, para o animal ficar ferido e eles conseguirem matar. E nessa brincadeira, o mamute matava e feria muita gente. Veja que coisa interessante. Os sapiens usavam lanças muito leves, longas, e lançadores. Eles lançavam aquela lança e matavam os animais à distância, portanto eles se preservavam. Os neandertais não tinham essa capacidade de perceber isso, eles não assimilavam isso, entenderam? Eles não tinham espírito de inovação. Outra coisa interessante dos neandertais é que se descobrem ossos de animais assim, tudo no canto, e eles nunca aproveitaram aqueles ossos para preparar ferramentas, pontas de lanças e outras coisas, como os sapiens faziam. Então percebam que há uma inteligência muito melhor que a do chimpanzé, mas que não se equipara à humana. Então eles não tinham uma cultura ainda, como nós tivemos. E esses seres não conseguiram conviver conosco. E provavelmente sucumbiram exatamente sob a cultura dos sapiens que estavam ali se desenvolvendo. Mas voltando à questão, o Neandertal tinha muitos sentimentos. Eles enterravam seus mortos, cuidavam dos seus feridos. Outra coisa muito interessante, eles conheciam a música. Existem flautas fabricadas por neandertais. Há, portanto, emoção aí, muita emoção e muito sentimento. E essas coisas, quando você juntam, mostra que eles eram muito religiosos. Os neandertais tinham uma religião inerente, eles contemplavam o universo, eles sentiam aquela epifania, que eles não entendiam muito bem, mas sentiam um peso, uma espécie de poder, né? E essa religiosidade está muito viva, muito presente, é que você depreende dessas coisas. Por isso eu identifico, assim, em termos psicanalíticos, né, o Neandertais da Antígona. Vamos voltar mais uma vez e martelar de novo aquelas nossas... Agora vamos voltar ao nosso Sapiens. Olha o crânio do Sapiens, olha o crânio do chimpanzé. Estão percebendo a diferença? E vocês vejam que o Erectus, veja que com a linguagem e o bipedalismo, né, e já os vestígios de invenção e de associação, embora muito primitivos, né, olha quanto tempo o Homo erectus durou. Praticamente 2 milhões de anos. O Neandertal aparece aqui somente, dura muito pouco, tá vendo? E nós aqui, somos muito recentes, chegamos agora aqui. O Neandertal, observe agora o crânio do Neandertal. Ele tinha um cérebro, veja, um volume de cérebro maior que o nosso. Nosso cérebro pesa, em média, 1.300 a 1.500 gramas. O do Neandertal pesava 1.800 gramas, talvez um pouco mais. Mas observe aqui a parte posterior occipital. Estão vendo? Veja que é mais proeminente que o humano. Lembra-se do cérebro do chimpanzé que eu mostrei, que a parte occipital visual era mais desenvolvida? A mesma coisa com os neandertais.
ou seja, ele tinha menos área associativa, o polo frontal dele não era tão grande quanto o nosso, mas já era considerável, né? Eles tinham uma área de linguagem e tinha uma cognição visoespacial melhor que a nossa. Eram caçadores puros, tá vendo? Então veja como a linguagem permitiu ao Erectus durar tanto, né? E depois se diferenciar através de migração, né? Para fora da África e Europa, no Neandertal, que é europeu, e o Sapiens, que vem depois da África e povoa praticamente tudo, estabelece a linguagem, a cultura e aí domina tudo. De onde vem esse domínio? Vamos fazer um parênteses aqui e comparar esses esqueletos. Veja aqui o gibão. Veja o tamanho dos braços do gibão. Claramente um ser arborícola, né? Que vive em árvores, pulando de galho em galho. Veja que a capacidade torácica dele aqui, o tórax dele é mais leve, permitindo que ele possa se movimentar muito rápido, de galho em galho. Já o orangotango se torna mais terrestre. Ele usa galhos, tudo, mas ele também começa a explorar muito o solo terrestre. Aumenta a capacidade dele e mais peso aqui, tá vendo? Braços ainda longos, pés prenseis, ou seja, com capacidade ainda de segurar coisas. Mas o Homo sapiens, veja agora, o cérebro, ele empurra tudo para cima, se torna mais erecto, muito mais leve aqui, olha a capacidade torácica. Braços mais curtos e eminentemente um caminhante. Perde a capacidade prense dos pés. E isso tudo é o preço disso aqui. Nós transferimos muitas capacidades aqui para o nosso lado inteligente. Perdemos habilidades que esses animais continham, mas que são essenciais para eles sobreviverem. Essas habilidades foram substituídas por inteligência. Há uma diferença muito grande aqui, percebe? Mas agora nós descemos e voltamos a subir para onde nós estávamos no começo dessa palestra, né? Bom, essa representação do Caim, Abel e Caim é uma coisa que eu acho muito emblemática. Porque se nós não estávamos sozinhos no paraíso, nós convivemos, nós sabemos disso hoje, está muito claro e definitivamente estabelecido, que nós, os sapiens, convivemos com os neandertais. Quando a gente subiu da África para o Oriente Médio e para a Europa, encontramos lá os neandertais. Já estavam lá há bastante tempo. Mas eles se extinguiram, ninguém sabe como isso aconteceu a extinção. É muito provável que seja um efeito de cultura. Ou seja, com o degelo, os neandertais tiveram mais dificuldades de caça e provavelmente começaram a definhar e se aproximar dos humanos. E os humanos não entendiam aquelas pessoas porque eles não compreendiam a cultura humana. E certamente eles não se entendiam. E é provável que a expansão dos sapiens, conquistando terras, expandindo rebanhos, começasse um processo em que a extinção dos neandertais foi inevitável. Eu considero, da mesma forma que eu acho emblemático Édipo como Homo erectus e Antígona como o emblema do Neandertal, eu acredito que essa história bíblica de Caim e Abel é um registro muito antigo, passado oralmente, talvez por milênios e milênios e milênios, de que existiam duas raças humanas que conviveram e que uma extinguiu a outra. Você veja o caso de Abel. Abel era um indivíduo muito religioso que não cultivava nada. Ele tinha lá seus bichos, tudo, sacrificava, oferecia ao seu Deus, enquanto Caim, o sábio, era um agricultor, já começava a explorar a terra, ele já começava o comércio, já havia... E esse tipo de cultura agressiva, muito desenvolvida, né, começa a extinguir o Neandertal. Então, eu acho que essa história é emblemática. Não estou afirmando que seja, vejam bem, mas é muito emblemática e não é impossível que sejam relatos orais muito antigos que ficou, sabe, registrado ali naquele amontoado de retalhos que é o gênero. Então, vocês vejam que eu estou aqui, eventualmente, né, e incidentalmente, criando a paleopsicanálise. E vocês vejam o seguinte, a psicanálise, da mesma forma que nós guardamos estratos evolutivos dos nossos ancestrais, a psicanálise lida com o id também. Não sabe o que é isso, mas ela lida também. E a psicanálise, ela não se integrou à biologia, nem à
a psicologia experimental, né, nem a antropologia e a teoria evolucionária. Ou seja, essas coisas todas, a psicanálise ficou isolada no ar, criou um sistema próprio, mas não se integrou. E é possível que, se a gente der uma visão evolucionária, assim, talvez nós podemos levar a psicanálise um pouco para dentro do cérebro, um pouco para dentro da evolução, sabe? E começar a entender essas coisas. Isso não é novidade. Por exemplo, o Kandel, um grande neurobiologista, prêmio Nobel, ele se esforçava para integrar esse conhecimento à psicanálise, né? Porque a psicanálise tem uma coisa muito interessante, sabe? O meio de exploração que a psicanálise pode ser interessante para nós. Antes dele, né, o Paul MacLean, ele criou a teoria do cérebro triuno e ele era um grande entusiasta da psicanálise e queria integrar a psicanálise. Ele já cria uma teoria evolutiva do cérebro, formação por camadas, né? O complexo reptiliano, depois o tronco cerebral, o tálamo, etc. Depois a superposição do límbico, sistema límbico, e finalmente o desenvolvimento do neocórtex. Essas coisas ficaram no meio do caminho. E aí chegamos nós. Eu gosto muito dessa figura. Quem assistiu Guerra dos Tronos vai reconhecer aqui nessa mulher a Daenerys Targaryen, a heroína da série. Ela conquista o trono, depois de uma guerra de tronos, né, tremenda, ela conquista isso tudo, com o auxílio de um dragão, dos dragões que ela tinha. E essa é outra imagem emblemática agora aqui para nós, que vamos fechar esse bate-papo, e que vocês percebem que toda essa evolução que veio até os primatas, e dos primatas há um salto muito grande para o Homo sapiens. Vejam bem, um chimpanzé, ele não precisa aprender a linguagem nossa, nem nenhum tipo de linguagem, porque o modo como ele evoluiu, o modo de ser dele já é suficiente para ele sobreviver bem na selva, com o seu grupo. Quando você ensina a linguagem humana ao chimpanzé, né, e vários experimentos sobre isso, e depois solta ele na selva, né, no ambiente dele, na esperança de que ele vai ensinar aquela linguagem aos outros chimpanzés, e com isso vocês impulsionarem a evolução deles, todos os experimentos são um fracasso total, porque quando vocês liberam o chimpanzé, por exemplo, no seu ambiente natural, eles imediatamente esquecem a linguagem, não querem saber daquilo. Eles aprendem aquelas formas apenas para obter recompensa dos humanos, que eles devem achar muito engraçado. Então, a única coisa que vocês conseguem ensinar para ele, na linguagem de sinais, por exemplo, já que ele não tem linguagem falada, né, não articula, então não é uma linguagem de sinais, eles só conseguem expressar, tipo, quero comer, quero água, quero dormir. Eles não perguntam alguma coisa, eles não apontam uma coisa e perguntam o que é isso. Eles não carregam ferramentas com eles. Eles podem improvisar, pegar uma pedra pesada para partir um coco, mas eles não sabem pegar aquela pedra e carregar com ele para o lugar onde ele vai, se houver necessidade, ele já tem aqui aquela ferramenta, ou seja, não existe o conceito de ferramenta para eles. Não está formado esse conceito. Quer dizer, eles não conseguem elaborar esse conceito. E, no entanto, nós, curiosamente, temos um salto impressionante. Quer dizer, não há uma transição ou um escalonamento para chegar até nós. De repente, nós pulamos para um lobo frontal muito desenvolvido, linguagem altamente desenvolvida, cultura, inovação, invenção, tecnologia, formação de Estado, etc. Isso é a nossa Daenerys, Targaryen, a heroína da Guerra dos Tronos. Nós vencemos essa Guerra dos Tronos porque incorporamos algo que não existia no Cambriano, nem se formou no Cambriano. Nós incorporamos o Logos, ou seja, o desenvolvimento dessa área toda é o momento em que surge o Logos. Ele não vem de fora nem de nada, ele vai se formando ali por dentro, ali de dentro. Ele evolui, chega nesse ponto, nós ganhamos a Guerra dos Tronos, dominamos o planeta todo, né, e vamos destruí-lo também. E montamos no dragão. O dragão é toda aquela vastidão que vocês viram, todo aquele id, toda a natureza, do qual nós dependemos. Toda a vida, tudo vem daí. Mas ali em cima, nesse cérebro cambriano que nós temos, ali em cima está o Logos.
aquele polo frontal, essa coisa que faz com que nós somos o que somos, donos do mundo, dominadores, o eu sou, eu sei o que penso, eu posso fazer isso, eu posso inventar isso, eu posso criar isso. Essa coisa, esse logos encarnado, materializado na trama cerebral, é o momento final. Montamos o dragão e vencemos, ganhamos o mundo. Mas a que preço? Observe que nós fomos expulsos da natureza. Nós somos escravizados pelo Logos, totalmente escravizados. Nós não temos meio nenhum para sobreviver ou ser algo da natureza. Fomos expulsos e precisamos criar um mundo para isso. Ora, para que nós possamos existir, nós criamos estradas, casas, sociedades, instituições. Esses animais sobrevivem porque estão totalmente imersos nesse meio, ou seja, eles evoluíram para isso junto com o meio. Nós não, nós fomos expulsos desse meio. Nós evoluímos para sair disso. Acidentalmente nós saímos. Precisamos criar um mundo, o mundo do Logos. Os antigos já reconheciam isso, ou seja, a existência do Logos é um conceito que está formado exatamente junto com a linguagem, ou seja, com a linguagem nasce a lógica, não com o pensamento. E o preço é, não pertencemos à natureza. Então, nós estamos no andar de cima, né, montados no dragão e olhando ali para baixo, aquela vastidão imensa, e se sentindo estranhos, porque precisamos daquela casinha lá em cima. Do ponto de vista ético, o que é a natureza para nós? Será que essas políticas estão certas? Será que nós temos capacidade para pensar as políticas de energia renovável, dessa coisa toda que nunca se realiza? Qual o direito que nós temos, né, em relação a tudo isso? Ou melhor, qual é o direito que o ID tem para que permaneça aí, a Terra permaneça como está, para que todos possam sobreviver? Qual é o compromisso que nós temos com o paraíso que nós perdemos? Nós fomos expulsos. O paraíso que nós temos muito medo dele, achamos ele brutal, inóspito, perigoso. Então, o Logos e o ID estão em conflito permanente. O ID é a natureza, tudo que existe, toda a vida que existe, tudo que proporciona a vida. E que nós dependemos dele. Tudo que funciona em nós depende dele. Tudo que nos alimenta vem dele. A própria existência, num modo assim mais metafísico. Mas o Logos está contra isso, ele foi expulso, ele não pertence mais a ele. Como harmonizar isso? Como estabelecer uma ponte, um acordo entre eles? A psicanálise, nesse ponto, ela dá um passo além da filosofia, porque ela tenta buscar uma resposta. E a psicanálise é muito interessante, porque as pessoas hoje em dia, é curioso perceber como as pessoas perderam essa noção que é fundamental da psicanálise. A psicanálise era o processo da individuação, ou seja, de fazer com que a personalidade do indivíduo, né, se torne realmente algo presente. A psicanálise luta, desde o começo, contra o coletivismo, a coletivação, o coletivo. Isso é muito presente na origem da psicanálise. Ou seja, enquanto o primitivo, o ser primitivo, ele não tem uma identidade própria, ele é o que pensa o coletivo e é obrigado a pensar coletivamente. E quando esse indivíduo, por força do logo, tenta ser diferente, tenta questionar o seu grupo, tenta questionar a horda, ele é imediatamente punido. Ou seja, ou ele morre, ou ele é condenado por alguma coisa, por descumprir um tabu, ou ele é considerado doente e o xamã da tribo vai tentar recuperar a espiritualidade coletiva desse indivíduo, através daqueles ritos, contando histórias, daquela coisa toda, até reintegrar ele ao pensamento coletivo indiferenciado. E todo aquele que tenta se sobrepor, tenta ser ele mesmo, ou seja, tenta se individuar, ou seja, aquele que o Logos está continuamente empurrando e sendo continuamente reprimido, continuamente empurrando, ele se torna um neurótico no seu grupo. A neurose, nesse sentido, é exatamente essa pressão e a contrapressão para que ele não se desenvolva, não se expanda. A psicanálise veio libertar exatamente isso, ou seja, a tirania do ego, né, o medo, a neurose, para que o Logos possa empurrar isso tudo e respirar. Ou seja, através da individualização, ou melhor, da individuação, o indivíduo tende a se tornar um ser próprio, que é, aliás, um ideal aristotélico, né? Aristóteles pregava exatamente isso. O conhecimento não é de todo, não. Procure você mesmo se cuidar, se curar e aprender, porque tudo depende de você. Quanto mais gente atingir esse estado, melhor para todos. Ou seja,
A sociedade melhor, né, o Geist, talvez, do Hegel, seria esse momento que todos se individualizam e todos, então, se encontram no Logos. Ou seja, o Logos está querendo se manifestar, ele está presente, mas a gente não deixa. E hoje em dia há um movimento muito forte para impedir essa individuação, ou seja, que a individuação, acho que todo mundo tem a oportunidade de se individuar e se encontrar na plenitude desse logo. Hoje em dia a gente vê muita questão de coletivação, não pode pensar, tem que pensar como todo, como pensa a tribo. Nós estamos regredindo, ou seja, todo aquele ideal da filosofia e da psicanálise está sendo destruído e demolido e substituído por ideias vazias, mentirosas, digamos assim, os fake news filosóficos e psicanalistas. Por isso é muito importante a gente reencontrar a psicanálise, a filosofia e o direito, porque o direito, tá, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque ele faz parte da filosofia, ele surge dentro da filosofia. É a primeira manifestação do homem social é o direito, as leis naturais, né? E o que regra justamente a sociedade. Entendeu? As mais primitivas tinham suas regras. E essa coisa toda, como é que isso vai se reunir novamente para dar ao homem a sua liberdade? Ou seja, o compromisso com a filosofia, com a psicanálise, com o direito, é a liberdade do indivíduo. E indo mais ainda, dentro da filosofia do Logos, é a liberdade do Logos. Porque é no Logos pleno que nós nos entendemos, que nós nos encontramos. A evolução não é somente biológica, ela é cultural também. Ou seja, o ser humano, quando se formou, quando ele se tornou humano, sapiens, imediatamente iniciou uma paralela e junta e conjuntamente à evolução, a evolução cultural. Isso é um fato inegável. Nós estamos evoluindo culturalmente, porque isso é um lenitivo do nosso cérebro, dessa parte do Logos, é inerente. Então, é impossível parar ou evoluir. Só é possível deter isso aí à custa de muita angústia. E a angústia é a própria necessidade do Logos expandir. Ou seja, a necessidade da individuação, a necessidade do progresso individual. Sempre que algo, vocês sabem disso, da psicanálise, toda vez que um processo é reprimido, toda vez que um processo não se completa, ele se manifesta como angústia, muita angústia. E essa angústia está aumentando muito, né? Eu não quero entrar aqui muito nessa coisa, porque vai acabar virando coisa, mas eu estou dizendo que a responsabilidade nossa, de nós, estou falando de psicanalistas, eu não estou falando de psicólogos nem psiquiatras, porque é um ramo mais operativo, né? Assim como o advogado é um ramo também mais operativo. Eu estou falando de filosofia, psicanálise e direito. Tá? Ou seja, a liberdade do Logos, a individuação, a liberdade do indivíduo se tornar ele mesmo uma pessoa no sentido da palavra. Eu vou abrir espaço primeiro para o pessoal falar e no fim eu faço uma consideração, assim, mas já adianto que assim, eu me identifiquei com tudo que foi falado e eu gostaria de pôr algumas questões também. Diego, gostaria de abrir para você falar alguma coisa. Não, eu achei interessante no início, eu entendi perfeitamente sua contextualização. Inclusive, eu mesmo na filosofia, eu só consegui me aprofundar e resolver muitos problemas filosóficos quando eu me tornei também evolucionista, no sentido, igual o professor está apresentando aí. Não uma teoria de que quer ser, né, antirreligiosa, não, mas para mostrar o processo natural e, ao mesmo tempo, o processo natural é mais misterioso do que essa artificialização que o pessoal tenta, às vezes, contar na filosofia e na religião. Porque, às vezes, também a filosofia coloca o ser humano como um pensamento e aquilo fica tão, assim, abstrato e sem uma contextualização e sem uma história que parece que, sei lá, né? E aí vem uns processos naturais, assim, de um cientificismo que acaba igualando o homem a um simples componente material, mas não percebe o mistério. Então eu concordo muito com o professor. Outra coisa interessante é que, de fato, eu já arrumei muita briga com o pessoal heideggeriano, porque isso que o senhor falou, eu já ousei dizer várias vezes, falei assim, ó, isso é Dasein, ou Dasein, né? Isso é o Dasein, que a gente fala em português, Dasein. Isso aí é o Dasein, esse é o ser humano, mas é um tudo.
E nesse sentido também eu entendi por que que Heidegger, né, quando o pessoal perguntava para ele, por que que o senhor nunca escreveu sobre ética? Por que o senhor nunca escreveu sobre o meio ambiente? Porque justamente igual o professor fez, se a gente percebe o nosso lugar no mundo e de onde nós surgimos, a gente vai perceber o nosso sentido de pertença muito mais profundo do que as construções da escola ética kantiana, outro que ela é deontológica, não sei o quê, que acaba sendo um pouco mais artificial nesse sentido, porque não percebe, de novo, a figura do id, né? O que está conectado a tudo e que se vê expulso do paraíso porque ousou a falar. Muito bom Exato, mesmo. exato. Ou seja, quando fala, você muda tudo, né? Exato. Exatamente. As pessoas estudam a evolução, psicanálise, direito, essa coisa, tudo separadamente, né? Então, como se fossem compartimentos distantes, né? Entendeu? Mas essas coisas dialogam. É isso O aí. grande problema é o seguinte, é que na medida que o psicólogo só estuda a matéria da psicologia, né? O biólogo só estuda a matéria de evolução, coisa, né? O dono do direito só estuda leis e coisa, né? O filósofo só estuda aquele programa, né? Eles não dialogam entre si, não estão dialogando. E essas coisas querem dialogar, porque afinal de contas, está tudo interligado, entendeu? Então, hoje em dia, o Dobzhansky dizia uma coisa muito séria: nada é possível compreender hoje em dia na biologia, na medicina, em qualquer coisa, sem a evolução, sem conhecer um pouco a evolução. Entendeu? E isso Fantástico. dá esse sentimento que o Gil falou de pertencimento, né? E, ao mesmo tempo, me mostra muita coisa, né? Porque as pessoas têm ainda um pudor muito grande de preservar o metafísico. E eu digo mesmo da filosofia. A gente sabe aqui que Heidegger. Olha, gente, eu detestava Heidegger, porque eu era metafísico, eu era, né, como eu era seminarista, então eu adorava metafísica, estudava muito. Eu gostava porque eu tive um bom professor de metafísica, então eu sugava ele. Então eu detestava Heidegger. Mas aí, e a primeira vez que eu ouvi Heidegger falando do fim da filosofia, eu achei aquilo um traje. Achei aquilo de uma indignação, de um nervosismo. Hoje eu concordo em número e gênero e grau, igual você falou. Há um risco, sim, do fim da filosofia se transformar... Muito sério. Da filosofia se transformar como aconteceu com a astrologia. Entendeu? Caminhar por esse caminho. Ir por esse caminho. De chegar num fim e acabar acontecendo isso aí. Hoje eu entendo perfeitamente quando ele fala do fim da filosofia. Mas eu acho que a Aline está querendo falar, Aline, né? A Aline levantou a mão. Oi, então, eu gostaria de falar assim, que a importância desse percurso teórico que você fez, porque na psicologia, principalmente aqui no Brasil, onde a psicanálise é muito forte, a psicologia tomou um rumo de que é só subjetivo, de que é algo totalmente subjetivo. Não considera os fatores cognitivos, não considera os fatores de evolução. Ela se tornou algo como se fosse psicologia da alma, digamos assim. Considerando tudo completamente, esses fatores de evolução, fatores ambientais, que são extremamente importantes para a psicologia. Então, eu acho que no Brasil, a psicologia ainda é muito vista como algo subjetivo, que trata o ser humano de forma subjetiva, ou então, tanto que as pessoas falam que vai fazer psicologia para ajudar o outro, e não para entender como funciona um ser humano, por exemplo. Então, a bola está com a Alan. Queria fazer alguns apontamentos assim da apresentação. Um deles é a análise que você colocou lá do cérebro de um chimpanzé, né, e o do homem, né? Colocou lá os dois telencéfalos. Geralmente, quando se apresenta algumas análises, fala muito sobre o volume cerebral. E você fez uma análise das partes, comparativa. E eu achei isso fantástico, porque eu nunca tinha parado para pensar em fazer esse tipo de estudo comparativo. E é muito elucidativo, né? Porque você fez lá o comparativo daquelas estruturas, né? E mostrou claramente, né, que a região, por exemplo, da linguagem lá, do lobo temporal no homem é muito maior do que
no chimpanzé. Então é muito legal isso. E, assim, uma coisa que eu venho muito pensando é essa parte de integração, né, entre a psicanálise e as neurociências. É algo que aqui no Brasil não acontece muito. Eu diria que também fora até. Apesar de ter o Kandel aí, que descobriu os mecanismos bioquímicos da memória, ele incentiva muito isso, né? Tem até alguns trabalhos sobre ressonância magnética, psicoterapia psicanalítica, que ele organizou alguns livros muito interessantes, mas ainda assim parece que o pessoal não se motiva. Apesar de eu olhar e falar assim, meu Deus, que fantástico essa área, né? De você conseguir encontrar esses processos que a psicanálise fala, né? Os mecanismos de defesa e tal, que é basicamente o sonho do Luria, né, da época. O Luria ele foi um psicanalista, traduziu a obra do Freud para o russo, montou uma sociedade de psicanálise, e quando ele foi criar a neuropsicologia, ele tinha basicamente esse intuito. Mas é óbvio que ele não conseguiu demonstrar na época, né, porque com as ferramentas que ele tinha ali a dispor, ele não teve essa possibilidade. Hoje é possível, né, isso é uma coisa que eu queria colocar, assim, né? Eu acho que falta muito aqui no Brasil a gente olhar um pouco para isso, né? Fazer uma psicanálise encorpada, né? Encorpada, incorporada, assim, quer dizer, eu acho que isso é... Porque, querendo ou não, a psicanálise, ela conseguiu, né, trazer muitas ideias da filosofia que, de certa forma, dissecava o homem, né? O poder inconsciente, que, assim, é manifesto, né? Você está na clínica, você percebe. E conseguiu trazer para o campo clínico, né? Principalmente para a psiquiatria, para a compreensão das psicopatologias, e você conseguir, tipo, mostrar isso, né, nas suas bases neurais, seria um grande avanço. Algo que a gente não, por conta dessa fragmentação do conhecimento, né, como você falou, né, são caixinhas muito distantes. Você fechou com ouro o nosso seminário esse semestre. É o último seminário e, assim, foi muito rico para mim mesmo, de verdade. Bom, eu acho que você expressou muito o que é o contemporâneo, né, a fragmentação do conhecimento, sendo que a natureza do conhecimento é justamente integrar, né? Eu acho que falta muito na nossa formação a gente entender que qualquer teoria surgiu de múltiplas teorias. Sim. Muito dificilmente um Karl Jaspers ele apareceria se ele não tivesse um conhecimento múltiplo. Muito dificilmente aparecia um Freud se ele não tivesse conhecimento múltiplo. E Jung, e etc, etc, etc. Então falta a gente entender isso. Esse é um assunto que a gente só tem a oportunidade de falar ele quando é um grupo pequeno, né, que nós temos mais intimidade, a gente dialoga melhor, né? Então eu agradeço a vocês, né, e muito obrigado e obrigado ao Alan pelo convite. Obrigado, mestre. Um abraço. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos.